Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu acabei de ler esse livro aqui, A Morte e a Morte do Quincas Berro d'Água, do Jorge Amado. Eu confesso que eu não estava me interessando de ler o livro, não estava interessado mesmo. Mas aí eu comecei a ler e aí eu comecei a pensar, né, sobre se na realidade nós temos duas histórias: a história oficial, né, que é a certidão de nascimento, RG, fotos, né, de álbuns de família, e também a certidão de óbito. E uma outra história, né, que vem dos sonhos ou dos nossos desejos, dos nossos impulsos, né? Comecei a pensar sobre essas duas histórias, porque o que acontece? Quando o Quincas Berro d'Água morre, começa um conflito entre a família dele e os amigos, porque antes o Quincas Berro d'Água era o Joaquim Soares da Cunha, um cara de família, cordato, né, funcionário público, enfim, vivia a vida regrada. Quando ele ficou meia-idade e tal, ele virou o Quincas Berro d'Água. Ele era vagabundo, bebia, né? E de uma certa maneira entrou no imaginário, né, daquela população, né, da Bahia, de farra, às vezes meio do submundo, enfim. Então, então a família queria fazer um velório que resgatasse a imagem do Joaquim Soares da Cunha, né, de um homem honesto, pai de família e tal. E só que os amigos, eles queriam fazer uma homenagem, a última homenagem pro Quincas Berro d'Água, né? Por quê? Porque ele era considerado o pai, né, deles, dos malandros, e eles tinham um certo respeito por isso, né? Então houve essa disputa, né, desses velórios e das imagens que foram construídas, né, desse protagonista, né, que era duplo, né, que ele tinha duas, né, duplo, porque de uma certa maneira, até um certo ponto, ele viveu, né, uma vida dita, entre aspas, honesta, e depois chegou a um certo ponto, ele viveu o reverso disso, né, o contrário, que é malandro, gostava de beber. E aí um fato que eu achei bacana foi essa questão dos acontecimentos, que a novela ela mostra a imprecisão, né, de como foi narrado os acontecimentos. Até hoje, certa confusão em torno da morte de Quincas Berro d'Água, dúvidas por explicar, detalhes absurdos, contradições no depoimento das testemunhas, lacunas diversas, não clareza sobre hora, local e frase derradeira. Então eu comecei a pensar sobre a história da humanidade. Quantas interpretações existem? Será que a história oficial dá conta de tudo, com seus registros, documentos, fotos? Ou na realidade a memória afetiva, né, da pessoa, do indivíduo que presenciou os fatos, uma obra de arte, o imaginário da cultura popular, proporciona uma visão mais ampla sobre os acontecimentos, discordando ou complementando nas interpretações dos fatos. As versões que construíram do personagem Joaquim Soares da Cunha e, ao mesmo tempo,
quincas, berro d'água, transformou-se num labirinto de espelhos que leva ao questionamento de quem ele foi ou o que aconteceu com as suas duas mortes, já que, né, ele teve, de uma certa forma, dois velórios, né, da família e dos amigos. O que me chamou a atenção foi que, numa linguagem simples, o Jorge Amado ele abordou sobre essa questão, né? Podemos ser diversos, não únicos, como a história oficial diz, né? Porque, na verdade, né, somos complexos, somos contraditórios, somos ambíguos, né? Duplos, enfim, né? Isso aí que mais uma coisa que eu achei interessante nessa novela. Valeu a pena de ler.